O assunto hoje é a MP da reforma do ensino médio 746 e nós vamos debater. A professora Mônica, aqui do meu lado, e a professora Fabiana vão apresentar o seu entendimento da medida provisória e vamos colocar a informação na mesa. A Fabiana Campos representa, de certa forma, a sede aqui, a Secretaria de Educação, e a Mônica representa o contraponto contra essa medida provisória. Com relação à medida provisória, tem uma distinção ainda, porque no projeto de lei a escolha ficaria a cargo dos estudantes. Na medida provisória está muito claro que a escolha não é da parte dos estudantes, mas dos sistemas de ensino. E quando a medida provisória foi editada, a mídia deu visibilidade especialmente a duas questões, invisibilizando outras, tão ou mais importantes do que essas para as quais se deu visibilidade. O que a mídia começou a divulgar, e todo mundo entrou na onda, né? Que a medida provisória trazia a eliminação de 4 disciplinas e que propunha o notório saber. E foi basicamente isso apenas. A mídia não trouxe a proposta de mudança curricular, que significa uma alteração profunda em toda a organização pedagógica curricular do ensino médio. E a mídia também, e as redes sociais, não divulgaram o que significa quase 60% do texto da medida provisória que diz respeito ao financiamento público da educação. E que retira financiamento e que retira recursos do Fundeb para a iniciativa privada, por medida provisória, alterando a lei do Fundeb. E eu vou falar dessas duas coisas. Com relação ao currículo, a estrutura curricular é uma bem semelhante, né, ao que está no projeto de lei 6840, com algumas diferenças. A medida provisória propõe um currículo dividido em 5 ênfases, né, 5 itinerários formativos: a matemática, linguagem, ciências da natureza, ciências humanas ou a formação técnico-profissional. Nesta formulação da medida provisória, e aqui ela se diferencia do projeto de lei, não caberá aos estudantes escolherem. Eu faço muita questão de dizer isso. Não é de escolha dos estudantes, é pior do que esse modelo quando ele foi implantado no regime militar no Brasil. Chamaram de novo ensino médio, mas ele não é novo coisa nenhuma. Nós já tivemos essa experiência das ênfases, eram 3 apenas, mais a formação técnica, no período da ditadura civil-militar nesse país. O 2º grau virou isso. Não vamos nos esquecer, né? Não deu certo. Não deu certo. Depois a gente até pode discutir por que não deu certo lá e por que não vai dar certo agora. Bom, por que é que será de escolha dos sistemas e não dos estudantes? Porque se for de escolha dos estudantes, cada escola teria que ofertar os 5 itinerários para eles poderem escolher. Como a lógica que subjaz a essa medida provisória é a lógica da eficiência e redução de custo, porque ela se insere no quadro da PEC 241 e da PEC 257, é um conjunto de medidas, ela não está isolada do conjunto de medidas de restrição de gastos do setor público, ela significa, sim, e está na medida provisória, que cada escola poderá ofertar 1 ou 2 itinerários formativos, é o desejável, podendo um deles ser a formação técnico-profissional, oferecida não pela escola, mas pelo setor privado, mediante parceria, com recursos do Fundeb. Para o artifício da educação profissional técnica de nível médio, ainda foi criado o uso do instrumento do notório saber para certificar professores sem qualquer formação, para esse 5º itinerário formativo. Isso circulou nas redes, houve uma distorção, né, dizendo que todas as áreas seriam para o notório saber. Isso não é verdade, é no 5º itinerário, mas é grave porque abre precedências, né? Se pode para um itinerário, porque não poderá para outros. Nós não sabemos o que vem pela frente. E ainda por cima, não é porque é para o curso técnico que pode, porque uma formação profissional técnica de qualidade não prescinde de alguém que seja um professor formado como professor. Essa é uma defesa nossa de quem entende de educação profissional há muito tempo. Precisamos, sim, formar o engenheiro para ser professor, não basta ser de engenheiro para dar aula no curso de edificações, basta vocês acompanharem o debate no campo da educação profissional que vocês vão ver isso lá.
né? Para ser um professor, não é suficiente também somente conhecimento técnico, conhecimento especializado da área pedagógica, do campo da educação. Também tem que ter um saber específico do curso que ele vai ensinar. Mas é um saber teórico prático, não é um saber prático. Toda a técnica, e isso nós já temos pelo menos 200 anos de certeza, desde que o mundo começa a se industrializar, nenhuma técnica prescinde da ciência para ser ensinada, para ser produzida. Dizer que a pessoa que tem alguma prática em qualquer coisa é suficiente para ser professor é atestar, é assinar embaixo a precarização da formação. É assinar embaixo que se estará aceitando ofertar de forma precária a formação das juventudes, criando a ilusão de profissionalização para, quem sabe assim, se contém a pressão pelo ensino superior. Porque, com certeza, não haverá mais políticas de incrementação das vagas no ensino superior público ou privado. Esse é o quadro. Esse é o quadro que explica esse fatiamento do currículo. Nós, do Movimento Nacional pelo Ensino Médio, temos chamado de ensino médio em migalhas. Em migalhas, porque ele oferece um fatiamento no currículo, ele oferece um arremedo de formação e ele contraria o que nós levamos 100 anos para conseguir nesse país, que foi conseguir colocar na LDB que ensino médio é educação básica. É educação de base, é educação fundamental, é formação geral e comum, que é o que está no artigo 35 e 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós levamos 100 anos para pôr na LDB, sabe por quê? Porque nós construímos no século XX de um ensino médio absolutamente dual. Dual porque ele ofereceria uma formação geral científica para quem não precisasse se profissionalizar antes. Isso vem desde as leis orgânicas do ensino do Capanema, que dizia que o ensino secundário era para formar as elites condutoras do país. Os demais fariam a formação técnica. E nós estamos reeditando essa compreensão quando colocamos para todas as 25 mil escolas de ensino médio a possibilidade de oferecer um curso técnico barateado para aqueles que não terão como escolher outra opção, de fato, porque isso significa para estudantes de escola pública uma grande dificuldade. Nós estamos, com isso, roubando um direito que a LDB assegurou. Uma escola que hoje oferece um conjunto de disciplinas mais completo passará a oferecer um quinto desse conjunto, pelo menos em 1 ano e meio de ensino médio. Não é à toa que os secretários de Estado e o Concede estão aplaudindo a medida provisória, porque resolve um problema estrutural do ensino médio brasileiro. Nós temos, em muitos estados, menos da metade de professores formados para dar conta do ensino médio. Se a gente contar que, pelo que está no PNE, no Plano Nacional de Educação, nós teremos que incluir, até 2024, 5 milhões de jovens no ensino médio, dá para ver que essa conta não fecha com a lógica que temos hoje, pensando numa lógica de uma escola pública de qualidade, em que 25% do tempo de matrícula da educação básica inteira será integral, que é a defesa do PNE.